Sim, estamos na sala. Ah, tá. Estamos Então tá aqui, bom. meu nome é Maristela, sou enfermeira remida. Estou aqui para Isso que eu falar ia pedir. Ia pedir para seja você uma falar um UTI. pouquinho da. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, da sua experiência aí com hospitais, com UTI, para o pessoal entender um pouquinho quem que é você. Tudo bem, Maristela? Tudo bem, boa tarde. Eu sou O médico. Maristela, tudo bem. Meu nome é Maristela, sou enfermeira. Trabalhei 32 anos em hospitais, em áreas críticas. Trabalhei em UTI, semi-intensiva e dentro de UTI complexa. Bem, essa é um bate-papo falando sobre o Uhum. que vem a ser o UTI. UTI é um local onde nós colocamos pacientes de alta complexidade para que ele recupere sua saúde. Em outros momentos, nós colocamos ele com uma estabilidade muito grande, parecendo que não precisa de tantos cuidados intensivos, aparentemente. Porém, a gente não avalia o paciente em sua essência apenas na aparência, e sim em Uhum. laboratório. Muitas vezes o paciente aparentemente aparentemente não precisa de cuidados intensivos, mas seus exames mostram uma corrida muito grande para salvar a vida. Hum. E, diante desse enfoque, nós vamos falar do COVID, que é uma inflamação sistêmica. Isso. E quando que geralmente o pessoal da área de saúde decide que o paciente de COVID tem que ir para UTI? Tem algum limiar assim, ou depende do que o médico vai decidir, ou já tem um critério assim? São exames, claro que nós lidamos com toda a sintomatologia. Quando nós olhamos um paciente, nós estamos analisando não só se ele é bonito, se ele é feio, isso pouco importa para um intensivista. A Uhum. gente olha como ele, seu semblante, se ele tem sudorese, se ele tem sofrimento Hum. respiratório. Isso é detectado na sua coloração de pele, no dos seus lábios, em coloração de mucosas, do olho, de boca, da asa de narina, como ele vem estar respirando, e na monitorização. Nós vamos analisar todos os sinais vitais, pressão, Hum. pulso, traçado cardíaco e principalmente a pletismografia, onde nós vamos detectar a oxiometria. A oxiometria nós vamos ver na saturação digital e Seria a vamos quantidade de oxigênio que tem no correlacionar sangue, hein? com o entendimento do desprendimento do oxigênio internamente. Por isso, vamos nos nortear em uma gasometria, onde a gente vai ver Tá. como está a fixação desse oxigênio dentro do corpo. Muitas vezes o paciente tem uma pressão baixa, uma pressão de Uhum. 8/5, de 9/5, mas isso não é o norteador se a gente não avaliar esse paciente, sua história clínica. Às vezes é um paciente que apesar de uma idade mais avançada, 55, 70 anos, mas ele a vida toda foi um atleta, então ele tem um bom coração para ter uma pressão baixa, uma pressão boa para ele. Então, não vai ser apenas os sinais vitais que a gente vai estar analisando, nem o seu exame físico, mas sim internamente, seus exames Ou se- laboratoriais. ou seja, o histórico de vida e de alimentação e de comorbidade também influencia bastante, né? Se ele vai para UTI ou não. Não necessariamente, porque assim, Hum. se um paciente tem uma boa alimentação, mas agregado a isso, ele tem no seu organismo internamente algo que vai levar a complicações dos seus sinais vitais internamente, isso vai ser o Uhum. norteador. Isso a gente vai ver no hemograma, nós vamos ver no seu exame de laboratório, como é que está a sua imunidade interna, como é que está a sua cadeia branca, a sua série branca, onde nós vamos ver a imunologia desse paciente. E associado Tá. a isso, nós vamos avaliar, sim, a saturação desse paciente junto de uma gasometria. Essa gasometria, a priori, a gente faz uma gasometria venosa, que é mais rápida, mas vamos sim nos nortear a gasometria arterial, porque nós temos que saber E se qual que é a diferença? a gasometria venosa,
ela é mais rápida, ele vai ver uma quantidade de oxigênio que já foi saturado, que já chegou na sua periferia, e ele tem que chegar numa quantidade, num desvio para a esquerda, onde ele tenha uma sobrevida tecidual periférica. Mas a gasometria arterial, nós vamos estar nos norteando e avaliando os órgãos-alvo, que é o coração, que é o cérebro, esses órgãos vitais que vai estar mantendo a vida do paciente. Tá, e essa medida é feita pelos aparelhos que ficam ali ao redor do leito de uma UTI, é isso? Todo aquele aparelhado, aquela aparelhagem. Ao redor do leito. Nós estamos falando de um paciente que nós estamos triando esse paciente para se ele vai ser elegido aí para a UTI. Se essa UTI está completa, se essa UTI está exaurida em número de leitos, ele vai ser mantido na unidade de emergência, num leito de alta complexidade, onde vai substituir por hora uma UTI. Então, esse paciente está sendo elegido se ele vai estar sendo avaliado com um paciente grave mais estável, um paciente grave com uma iminência de uma gravidade maior, que ele vai estar no leito, que a gente chama na emergência leito de parada, né? Ou em box de pacientes complexos, até que a UTI nos dê um norteador onde eu posso transferir esse paciente com a máxima urgência. Então, isso vai definir aquela historinha. Esse paciente pode ficar até 6 horas na emergência. Então, até 6 horas, tem paciente que não fica nem meia hora, ele tem que subir imediatamente. Então, à beira do leito, na emergência, a gente vai ver os sinais vitais, vai nesses sinais vitais, que é pulso, respiração, traçado cardíaco, a gente vai ver também a oximetria, porque antes de a gente colocar aparelho nesse paciente, a gente vai fazer a digitopressão, né, em periferia, nos dedos, para a gente ver sinais de cianose, que a gente já analisou clinicamente no olhar clínico do paciente de mucosa, dos lábios e nos olhos. Tá, explica para a população leiga, né, que está nos assistindo, o que seria essa cianose? Cianose. Quando a gente fala em saturação, a saturação é a quantidade de oxigênio que chega nisso no tecido, na célula. E isso é detectado, olhando para o paciente, a roxidão, quer dizer, os lábios ficam roxos, o dedo fica roxo, mas isso não pode ser apenas por causa da temperatura, ou porque o paciente está com medo, está nervoso, está ansioso. Quem nunca ficou com medo e ficou pálido? O sangue foge, né? O sangue foge quando a gente fica com medo, fica com ansioso, porque esse sangue vai ser puxado para uma área vital. Por exemplo, eu estou... Uma coisa bem simples. Eu vou conhecer uma pessoa, eu dou um ataque cardíaco, porque é algo novo. Essa taquicardia, no nosso corpo, ele reage como se fosse algo estranho. Então, ele vai suprir líquido, vai suprir oxigênio, vai levar líquido, e com isso o oxigênio, para aquela área que está sofrida. Então, o cérebro vai ativar, que eu vou encontrar alguém, entro numa ansiedade. Para compensar essa velocidade cerebral, o coração vai bater um pouco mais. Então, vai levar um pouco mais de líquido para o cérebro, como se fosse um agente, um invasor. Mas não é nada, tudo passa. Mas quando o paciente chega para a gente para ser avaliado, o paciente chega para a gente para ser avaliado, ele já está ansioso e com medo, simplesmente por estar na emergência. Então, você olhando para o paciente... pandemia é pior ainda. Pois é, você olhando para o paciente e esse sangue, esse líquido, fugir um pouco dos lábios, ele ficar branco, isso não quer dizer muita coisa. Mas quando há um sofrimento, não só vai ficar pálido, ele vai estar tão pálido que ele vai faltar aquele líquido vital que é o sangue. Então, vai ficar roxo. Por que vai ficar roxo? Porque junto ao líquido, que é a velocidade do sangue na vida, vai chegar a falta do oxigênio,
Aí sim chega a hipóxia, levando a cianose, que pode ser transitória. Entendi. E no caso de um paciente, que o invasor, que é o que a gente está querendo falar sobre questões de invasor, esse invasor pode ser viral, esse invasor pode ser bacteriano, esse invasor pode ser fúngico, né? E ele tem que ser analisado. Então, a gente vai monitorar os sinais vitais para ver em que estágio de sofrimento interno ele está. Isso vai ser a primeira avaliação, é a avaliação clínica, é olhar, né, e analisar. Muitas vezes o paciente está achando que o médico, a enfermeira, está... ele é bonito, ele é feio. Não, eu estou analisando como é que essa célula está... Ou a pessoa pode pensar que está fazendo um pouco caso, né? Então, assim, é comum o paciente ficar ansioso, é comum ele ficar com sudorese supralabial, é comum a asa da narina movimentar um pouco mais, buscando um pouco mais de oxigênio por conta daquele líquido que está indo para aquele órgão, para aquela célula que está estressada. Há um estresse celular, e eu preciso de líquido. Então, se a pessoa chegar estressada, ela pode apresentar alguns sinais que parecem ser de hipóxia, mas na verdade não é. É simplesmente por causa da ansiedade em que ela se encontra, né? Sim, então, aí você tem que fazer essa triagem para poder não mandar, de repente, uma pessoa que não está tão ruim para uma UTI, é isso, né? Então, a UTI, a prioridade é para quem está em sofrimento, é isso. Então, são os cuidados primários. Os cuidados primários é a anamnese. Nessa anamnese, nós estamos fazendo o exame clínico desse paciente. Anamnese. Simplesmente em observação, estou apenas observando. Mas, né, na anamnese, nós temos a observação, temos a palpação. Na palpação, eu vou tocar nesse paciente. Aí eu vou fazer o exame de digitopressão, que é simplesmente apertar a extremidade do paciente. Eu vou saudar ele, vou cumprimentar ele. Nesse saudar, no toque da mão, eu vou estar sentindo. Na emergência, eu vou estar usando luva, né? Muitas vezes, porque eu não sei em que... Principalmente agora, né? Nessa época. Geralmente agora. Todo aquele aparato. Porque antes, inclusive, não poderia estar usando luva. Eu tenho que lavar minha mão, a barreira é lavar a mão. Né? Mas eu vou estar usando luva. Mas eu não vou sentir a sudorese, mas sim, eu vou sentir o deslizar dessa luva, porque a luva que nós usamos na emergência é a luva que dá uma extrema sensibilidade. Então, no deslize, eu vou sentir se aquela sudorese, eu estou tendo aquela sudorese na mão do paciente, mas de uma sensibilidade de deslize. E eu vou ver a mão molhada. Isso aí... Eu vou sentir o calor. Eu vou sentir calor. Percebem e aproveito, no né? final, eu vou apertar a digital desse paciente, Aqui. E nessa digitopressão, eu vou sentir se tem cianose em extremidade. Entendi. Correlacionando com a cianose que eu apenas observei labial. Entendi. Em asa de ouvido, em asa de narina. Que você citou, ele é pela experiência que você aprende ou não? Você aprende na universidade, depois aplica no dia a dia? Ou isso você foi aprendendo com a experiência mesmo? Na universidade, em cursos técnicos, né, porque a gente ensina também o técnico, o auxiliar de enfermagem, agora o técnico. A gente ensina ele a fazer exame clínico também. Porque o primeiro a abordar o paciente, muitas vezes, é o técnico de enfermagem. E ele vai ser o nosso sino também, dizer assim, aquele lá está precisando de uma assistência mais complexa. E ele vai chamar o médico, ele vai chamar o enfermeiro, ele vai saber nortear, ele não vai ficar perdido. Né? E também vai fazer todo aquele exame. O primeiro contato pode ser o enfermeiro, o primeiro contato pode ser um técnico de enfermagem. Então, a gente tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado. Então, a primeira avaliação, como eu disse, é a observação. Na propedêutica médica, na anamnese médica e de enfermagem, nós vamos analisar o paciente só observando, só olhando. E nessa observar, eu vou observar como ele fala, se ele busca ar para estar falando,
que é um dos primeiros sinais. Nós vamos observar a fisionomia dele, como ele está se comportando, porque a hipóxia, que eu já estou na digitopressão, estou no toque, essa hipóxia pode ser observada apenas observando, pela agitação do paciente. Percebida, entendi. A falta do oxigênio leva uma agitação, leva a alucinação, no final dá uma parada cardiorrespiratória. Mas muitas vezes começa com agitação, ou lentidão, letargia. Então, a primeira observação... Então, assim, onde a gente aprende? A gente aprende nos cursos, seja ele técnico, seja ele universitário. No curso técnico, ele vai estar estudando os sinais primários, se for um curso técnico, um técnico que está fazendo 2 anos de curso técnico e faz uma pós-graduação em terapia intensiva, ele vai ter um ensinamento mais intensivo, né, no olhar clínico de um paciente em sofrimento. Porque no curso básico, curso de graduação, nós vamos estudar os sinais vitais de modo geral, né, a observação primária, e nós vamos ter um atendimento primário e genérico a esse paciente. Quando nós fazemos uma pós-graduação, uma lapidação para cuidados intensivos, nós vamos apurar esse olhar. E aí nós vamos abarcar agora, nos cuidados intensivos, essa aparelhagem que você me perguntou. Sim. Então, não é qualquer o enfermeiro ou ou mesmo o médico para ser intensivista, para cuidar de uma UTI, ele tem que passar por um treinamento ou por um curso especial, é isso? Uma pós-graduação? Ele tem que se especializar no curso de graduação de enfermagem e de enfermagem para enfermeiro universitário. Ele tem uma visitação nas unidades críticas. Essa visitação, isso vai ser norteado pela sua faculdade, pelo seu ambiente de estudo. Isso pode ser uma visitação de um dia, apenas passou e visitou e viu como é, e vamos para os livros entender o que a gente viu. Essa visitação pode ser de uma semana, onde eu posso estar visitando uma visitação, o estágio genérico. Porque na graduação, a gente começa a lidar com situações primárias em posto de saúde, nós vamos para enfermarias, nós vamos para a emergência e fazemos uma visitação em todo o hospital. É uma visitação que pode ser de um dia, pode ser de 2 dias, pode ser de uma semana. Né? Isso aí quem vai definir vai ser a faculdade que está preparando esse graduando. E nessa visitação, se for uma extensiva de uma semana, ele vai estar passando por uma emergência, passando por uma semi-intensiva, passando por uma UTI. E a UTI é muito mais complexo, porque na UTI eu posso ter uma UTI pediátrica, uma UTI de adulto, uma UTI só neurológica, uma UTI só infectológica. Então, peraí, então, assim, depende da complexidade do entendimento em quem você queira treinar. Então, UTI não é uma coisa só, tem vários tipos de UTIs também. A UTI é uma só. Quando a gente faz uma pós-graduação, a UTI é uma só. A UTI, antigamente, mas ainda, nós temos um Brasil, tem vários Brasis dentro de um Brasil. Então, assim, nós temos a UTI, quando a gente faz a pós-graduação de UTI, especialista em UTI. Ali, nós temos o capítulo UTI pediátrica, UTI neonatal, no neonatal, pediátrica, UTI adulto. E dentro da UTI adulto, é tudo. A gente vai avaliar, dentro de uma UTI complexa, nós vamos ter paciente neurológico, paciente metabolicamente depreciado, onde nós temos a sepsis, nós temos a UTI renal, a UTI hepática, mas nós temos outros Brasil. Tem um Brasil onde nós vamos nos especializar. Fiz uma graduação e depois eu fiz uma pós-graduação genérica em UTI. Isso vai acontecer com o enfermeiro e com o médico.
Eu fiz uma pós-graduação genérica, mas dentro do meu estudo, eu gostei muito da função renal. Então, eu vou ser um generalista de UTI, mas eu vou me especializar em insuficiência renal. Eu vou ser uma enfermeira renal. Entendi. Então, assim, eu fiz, como na graduação, eu fiz genérico, mas ali eu me encantei por um determinado órgão. Então, vou me especializar naquilo lá. Mas isso não quer dizer que eu não possa trabalhar numa UTI complexa, porque eu tive a base da UTI complexa. Então, não é qualquer médico da graduação, saindo da graduação, que pode trabalhar dentro da UTI. Então, quando a gente estava nesse momento de Covid, que todo mundo estava em aparelhos, nós, médicos mais antigos, nós assim, tem o verde. Lá na manutenção, na manutenção clínica, nós temos vários aparelhos que estão lá, vão sucateados, vamos recuperar. E isso foi feito. Nós pegamos os primeiros respiradores, o verde, trabalha com pressão e sensibilidade, é muito simples, mas é um risco muito grande de barotrauma, de ruptura dos alvéolos pulmonares. E a COVID, ele quer um aparelho mais sensível. Então, o verde, que é usado, né, em algumas ambulâncias ainda, em algumas UTIs de vários Brasis que nós temos, que ainda existe, até quem é mais especializado, vixe, Maria, ainda tem verde, mas quantos verdes a gente encontrou? Né? Então, assim, salva a vida, tira a vida. Mas essa manutenção dessa vida pode ser curta, e se o paciente tiver sorte, ele vai sair disso. Mas no Covid, a depreciação é muito extensa. Nós temos que pronar o paciente, temos que colocar o paciente de barriga para baixo, para que o pulmão tenha uma expansão melhor. Então, não é qualquer especialista, não é qualquer aparelho, não é qualquer UTI que vai dar um suporte avançado de vida no caso do Covid. Mas salva. Por isso essa correria, né? Mas assim, então não existe um único tipo de respirador, existem também diversos tipos de respiradores. A gente viu falar aí que o Paraná, por exemplo, tinha comprado respiradores inadequados, né? Então é por conta disso que a gente não tem conhecimento. O que eles compraram é muito parecido com o verde. O verde, ele trabalha com pressão, duas alavancas. Tipo, quem lida com carro, o pneu furou, a gente precisa de pressão. Quando a gente coloca a pressão, o pneu aumenta, ele aumenta o volume. Se colocar pressão demais... Mas se a gente aumenta demais, ele rompe. E se a gente bota ar demais, quando a gente vai dirigir, ele pula. Então, os aparelhos de respiradores também têm que ser sensíveis. Beleza. Ele tem que ter sensibilidade para os fregados. Né? Então, assim, os aparelhos mais novos, ele tem o platô da saturação. Ele consegue medir a saturação. A velocidade, a quantidade do desprendimento do oxigênio quando ele acontece, saindo da árvore do sangue arterial e saturando, ele ebulindo, indo para o pulmão e retornando como gás carbônico. Porque isso é importante. Ele vai dar o ar com a quantidade adequada de oxigênio, e essa quantidade adequada de oxigênio vai ser avaliada, sim, no aparelho que está ligado ao paciente, a saturação, mas também no aparelho, nas UTIs avançadas, nós não vamos apenas analisar à beira do leito o oxigênio, mas vamos sim, com um olhar muito bem aguçado, muito mais aguçado, a quantidade de CO2 que está saindo do paciente. Isso é analisado em aparelhos de alta complexidade. Nós estamos falando de paciente muito grave.
Então, nós, no verde, na emergência, a gente salva, mas nos o casos mais tempo que graves esse não tem jeito. paciente vai estar, o tempo que esse paciente vai estar vivo, a gente não sabe. E quando a gente diz salva e o tempo que ele vai ficar vivo, a gente tem que pensar em órgãos nobres, nós temos que pensar no cérebro. Porque quando a gente faz uma digitopressão, que foi onde a gente estava lá na anamnese, a gente está analisando essa cianose em extremidade, mas eu estou com o olhar na cianose cerebral. Porque nós estamos correndo para morrer ou não, no caso. Não, mas eu posso apenas ter morte cerebral em uma área nobre e esse paciente deixar de falar para o resto da vida, esse paciente deixar de respirar para o resto da vida, São as sequelas, esse paciente não poder mais andar, ele tem uma vida vegetativa por complicações de hipóxia cerebral. Eu estou correndo contra isso. Sim. Entendi. E no caso, né, do caso da UTI aí, tem também, agora com o Covid, tem toda uma questão porque eu imagino assim, se o paciente tem uma doença crônica e está na UTI, não existe o risco de contaminação. Mas no caso de uma pandemia com uma virose, ainda tem a complicação de ser uma UTI e do profissional de saúde correr o risco de se contaminar. Então, como que tem que ser o trabalho do profissional de saúde para ele atender esse paciente na UTI de Covid sem que ele se contamine? Explica um pouquinho para a galera aí, de uma forma bem simples, assim, como você puder, como é que é todo esse... Porque a gente vê os videozinhos na internet do pessoal se paramentando todo, mas quanto tempo demora para vestir tudo isso? Quantas luvas, quantas máscaras, como é que é isso? Explica um pouquinho para a galera que não conhece. Bom, eu esbocei aqui um sorriso pelo seguinte, esse vírus, vamos falar um pouco de vírus no entendimento de uma enfermeira de UTI. O vírus, ele está aí, muito antes da gente. Ele está no solo. Então, a questão de higienização é muito mais primária do que uma complexidade de uma UTI. Ah, entendi. A então, UTI, a higienização ela tem que ser feita é apenas um local. A UTI é apenas um local que eu digo que é o lugar mais seguro do mundo. Porque é o lugar onde os invisíveis moram. E esses invisíveis podem ser invisíveis bobo, mas pode ser um invisível letal. Entendi. No caso, você está falando dos micróbios. O vírus poderia ser uma bactéria também, o poder de virulência. O poder de virulência que ele tem. Então, assim, eu esbocei um pouco de sorriso pelo seguinte, na minha casa, na tua casa, tem bichinho. Tem, e tem todos os lugares tem. Na nossa pele, e ama a nossa pele. Mora, né, convive não tem problema nenhum no intestino. Com o organismo. Na UTI, o que acontece? Vamos começar, né, numa ambulância. Os bichinhos que estavam lá, inocente, em casa, vai no paciente na ambulância. Onde vários bichinhos inocentes passaram. Nós fazemos desinfecção, mas é um lugar que bichinho gosta de morar. Sempre então, vai passar assim, bem, né? a gente vai estar limpando. Chegou na emergência tem muito mais bichinho, de muito mais paciente. Porque todo mundo traz para lá. Isso. E aí, mais a emergência, eu ainda tenho aberta, porque eu tenho a porta de entrada. Então, mas eu vou limpar, tá? Sempre limpando. Esse paciente, eu analisei, né, na minha observação, é um paciente crítico, eu monitorei, é um paciente muito crítico, correlacionei os exames de laboratório, é um paciente potencialmente crítico, vamos para UTI, vamos correr. Eu tenho que ter um acesso central, UTI já estou dizendo, não necessariamente que eu vou entubar esse paciente. Entubar é eu colocar um aparelho para ele respirar melhor. Não necessariamente, mas eu vou precisar seguramente de um aporte de oxigênio maior. Aí, para quem não conhece a área, o que é entubar? Entubar é colocar um tubo dentro da boca, como é que é isso?
Entubar o paciente. Eu vou pegar uma cânula, que é um aparelho que vai colocar a língua para trás para eu passar um tubo. Aí vem a questão entubar, colocar um tubo. Entendi. Eu vou colocar esse tubo vai lá na traqueia do fica paciente. até a traqueia. Então, não é qualquer pessoa que intuba. Não é. Entendi. Porque na intubação, se eu não fizer certo, ele vai para o tubo digestivo. E eu preciso que ele vá para a árvore respiratória. E se ele vai para o tubo digestivo, o paciente vai vomitar e ele vai broncoaspirar e a situação do paciente vai piorar. Vai piorar. Ele vai se afogar com secreção. E nisso eu vou ter translocação de bactérias. Intubar é um processo não é qualquer pessoa que intuba. Especializado. Tem que ter muito treinamento, tem que ter mão para intubar. Ainda mais aí tem que pensar que o paciente estava com medo, que o paciente está ansioso, mas eu vou usar um sedativo. Mas eu não posso também, a depender do caso, sedar muito esse paciente, porque o tempo de intubação também conta. Então, se eu deixo esse paciente muito sedado, eu vou perder esse paciente. Então, eu tenho que... Às vezes, é só uma xilocaína local para intubar, e com isso, o outro médico vai estar tentando um acesso central. Porque muitas vezes, quando o paciente está em choque, eu não consigo acesso periférico, eu não consigo uma veia periférica. E quando eu consigo uma veia periférica, o vaso é muito fino, porque o paciente está em choque. E as medicações que eu vou usar são medicações vesicantes, quer dizer, são medicações que vai depreciar o vaso. E eu vou ter necrose em vaso. Aí vem a questão da... a enfermeira é doida, me impulsionou aqui e foi para tecido, caiu fora, não está na veia. Não é. É porque o vaso é muito fino, às vezes pode ser infiltração por isso, mas às vezes é porque o vaso é muito fino, a medicação é vesicante e estoura o vaso. Então eu preciso de um acesso central. Eu preciso de um acesso de alto calibre. O acesso central seria numa artéria de maior calibre. O outro está acessando o paciente. E quando eu termino esse acesso central, que pode ser concomitante ou um pouco antes, eu tenho que ter já tenho que ter uma monitorização de gases internos. A gasometria tem que ser contínua. Eu tenho que funcionar uma artéria e conectar essa artéria ao monitor. Aí eu vou ter a gasometria desse paciente contínua. Mas isso não quer dizer que eu tenho uma gasometria contínua, que eu não vou seriar ele de 6 em 6 horas, de 4 horas, só o sangue. Para saber, entendi. Então, a gente está me quando a pessoa é intubada, então... assim, quando eu penso em UTI, não necessariamente eu preciso já estar com o paciente intubado, mas eu tenho que pensar que esse paciente vai precisar ser intubado em algum momento. Tá. Então, às vezes, ele vai só com Covid. Botou só um cateterzinho de O2. O médico botou só um cateter de O2 e disse que precisa de UTI. O paciente está ali falando, não está sentindo nada. Mas a gente está olhando ele por dentro. A gente está olhando a velocidade que esse oxigênio está oxigenando tecidos alvos, tecidos sérios. Olhando a evolução dele também, né? Porque uma coisa também que é importante é isso, você acompanhar a evolução do paciente dentro de uma doença, né? E aí você pode ver se está indo para um lado ou se está indo para o outro. Aí eu acho que também entra uma decisão de... tem uma coisa muito engraçada nesse aspecto. Uma coisa muito engraçada nesse aspecto. A evolução do paciente. Muitas vezes o paciente vai para a UTI e para mostrar para o seu acompanhante, seja família, seja amigo, que ele está muito bem. E começa a contar um monte de piada. E brinca muito. E muitas vezes o familiar está dizendo, ele está tão bem, ele não está sentindo nada. Então mas, por que ele está no UTI, então, se ele não está sentindo nada? Às vezes é a agitação que ele está, e ele começa a ficar pornofônico, ele começa a ficar com a labilidade de humor, ele começa a ficar agitado, e ali a falta de oxigênio que está levando a isso. Logo, porque assim, os pacientes graves, geralmente, primeiro acelera. Lembra quando eu falei
do encontro de uma pessoa que você não conhece. Você fica ansioso, Sim. você tem um ataque cardíaco, o coração bate mais forte. Então, num caso de um paciente que está com invasor, o nosso soldadinho interno, ele vai com uma velocidade muito grande. Então, antes de acontecer o choque, então o nosso corpo reage. Então, assim, parece no que tá quadro bem, mas na verdade do ele só tá choque, eufórico. qualquer tipo de choque hipovolêmico, choque séptico, que é os invasores, Explica primeiro vai tudo para cima. Tudo vai para cima. Tudo para cima. Entendi. E depois ele faz um platô, e se eu não cuidar, ele cai. Entendi. Então, assim, o paciente está muito alegre, muito, aí ele começa a agredir, ele começa a bater. Ele começou com risada, começou com uma piada, e que é uma piada, uma conversa que não para, que a gente chama de logorreio. Ele fala e repete, fala e repete, fala e repete, e aquela coisa compulsiva. Aí você não cuida, você não bota o catéterzinho de oxigênio, que o remédio é só esse. Aí não botou, porque, ele tá bom, tá bem. Aí deixa ele falar, ele exaure. Aí ele vai exaurir. Aí vem os sinais clínicos. Aí o coração bate demais, aí o sudorese, aí pressão sobe. Frequência cardíaca sobe. Saturação continua boa. Mas com 3 minutos começa a cair. Estava 98, 100%. Vai para 97, 95. Caiu de 95, corra. Aí não corre, porque ele está conversando. É porque ele está conversando. É que ele está conversando, ele está falando demais, está falando demais. Só que quando eu falo demais, eu paro de respirar normalmente. Isso. E aí a oximetria foi para 92 e sustentou em 92. Ele está dizendo, você tem tempo, você ainda tem tempo. Aí eu tenho com acesso periférico. E, de repente, o paciente faz uma apneia. Uns minutinhos sem respirar. Corre, vamos entubar. Aí afasta a família. E aí eu tenho que dar um sedativo. O acesso estava fininho. E eu tenho que ter um acesso mais calibroso. E não dá tempo. E aí eu vou colocar em frente de xilocaína na árvore, que eu já coloco mesmo para entubar. Aí entubo o paciente, deu oxigênio, tudo ficou bom. Tudo ficou bom, mas... Então, aquele controle que vocês têm para UTI, que muitas vezes é o que a família questiona, né? Mas podia deixar visitar mais vezes, podia entrar mais gente, não sei o quê. Na verdade, também é para evitar esse quadro, né? Bom, a gente já está falando de outra coisa. A gente está falando do paciente crítico, entubou o paciente, levou o paciente para a UTI. O paciente está na UTI. Limite de visitação. Com o Covid, quando começou o Covid, eu falava assim, gente, em UTI, a gente testa semanalmente em UTI, que se preze, aquela questão que o povo ficou aí criticando a Dilma. Eu colho o ar e analiso esse ar. Eu simplesmente colho o ar e analiso esse ar. UTI que se preze. Ali eu vou analisar quantas partículas de suspensão. Entendi. Porque é filtrado o ar. Quantas partículas eu tenho em suspensão? E quanto dessas partículas em suspensão tem poder de doença? Não é ainda não estou falando da letalidade. Quanto eu tenho... E nesse estudo é que eu faço o cálculo de quantas pessoas circundantes posso estar na UTI. Entendi. Então, e daí não vai ser uma UTI eu vou ter 100 pessoas, na outra UTI vou ter 20 pessoas, na outra UTI vou ter uma pessoa. Não. Eu trabalho com protocolos e com protocolo de segurança do paciente, desde a emergência. Lembra-se, hoje, antigamente não tinha, mas hoje eu tenho pulseirinha branca, pulseirinha amarela, pulseirinha vermelha, pulseirinha azul. Isso vai me dizer qual o grau de atendimento desse paciente. Na UTI, eu tenho também painéis, onde eu tenho lá, na verdade é por mês, mas a mensuração é semanal, quantas partículas eu tenho. Então, eu tenho já noção daquele ambiente potencialmente contaminado. Então, é um ambiente monitorado. Então, no caso de sepse, e no caso das endemias e das pandemias, nós colocamos o paciente em coorte.
O que é paciente em corte? A UTI toda está isolada. Boa, entendi. A UTI está em corte. E muitas vezes assim, mas a UTI está em corte, mas eu tenho o box, que são verdadeiros, potencialmente contaminantes. O que é o box? Box. O box eu posso ser box de um só paciente, com Sim, isolamento, sim. com câmera, que hoje nós temos câmera de entrada, porque nós temos porta que assegura entrada e saída, e tem ainda uma porta no meio, onde eu tenho uma descontaminação. Mas isso nós não estamos falando de UTI de ponta, né? Nós estamos falando de UTI de modo geral. Então, numa assim, UTI de hoje ponta, você teria esse isolamento numa pandemia, é isso? Nós temos box de paciente potencialmente contaminado de super bactérias ou de Covid, né? Onde nós temos câmeras de descontaminação. Mas as UTIs, geralmente, nós trabalhamos com box, onde nós temos 4 pacientes, 6 pacientes, onde a gente agrupa aqueles pacientes com o seu grau de potencialidade de enfermidade similar, né? Tá. Mas eu posso estar do lado de um paciente que piorou. Eu tenho que transferir esse paciente. Então, ali onde tinha 4 pacientes, 6 pacientes, eu vou estar colocando aquele box em quarentena, porque eu estava com um paciente positivo. E aí eu tirei aquele paciente imediatamente, mas eu sei que aqueles outros poderá positivar. Eu vou correr contra o tempo. Então vai checando, tá? Entendi, legal isso daí, muito interessante toda essa dinâmica, né, que é baseada na ciência, né? Então assim, uma UTI ela é bastante complexa e ela tem todo um sistema de gerenciamento que é pensado para isso, justamente para enfrentar esses problemas, né? E os hospitais. Então eu não vou superlotar uma UTI. Você acha que as condições nos hospitais de campanha são ideais, igual a gente tem no hospital? Sim, tenta-se. Porque para um hospital de campanha funcionar, segue os protocolos internacionais. Uma UTI não é UTI da Bahia, não é UTI de São Paulo, não é UTI da Inglaterra, não é UTI de Paris. A UTI é universal. Então, eu sigo protocolo, ou tento seguir esses protocolos. Vamos sair um pouco de campo de UTI de cidade grande. Vamos para Manaus, vamos para as UTIs em barco. Eu tenho que seguir, apesar de ter um barco, né, que eu vou para as campanhas, os locais, né, sancionais, eu tenho que seguir protocolo. Eu tenho que seguir protocolo, mesmo dentro de um barco, eu tenho que ter uma área para o contaminado e a área para o não contaminado. Entendi. Então, mesmo que seja uma UTI pequena, mesmo que seja um hospital campanha, eu tenho que ter box, onde eu tenha box, onde eu possa colocar todos os pacientes, no caso das campanhas dos Covid, todos ali vão ter Covid, né? Mas vai ter aqueles mais graves e aqueles que vão precisar apenas de uma máscara de oxigênio, seja ele de catéter, ou seja ele de máscara de pressão positiva, não entubado, que a gente coloca também esse tipo de aporte. Sim. Porque tem também essa diferença, né? Sim, existe a diferença. Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Isso. E dentro do que a gente tem, a gente tem que seguir protocolos. E no caso em que o pessoal fala que tem a questão do Covid, em que ele evolui para uma resposta imunológica muito dramática no pulmão, ou depois vem as bactérias, né? Depois que o pulmão já está meio degradado, vamos dizer assim, a pessoa acaba evoluindo para outras infecções, ou para embolia, para hipercoagulação. Tanto é que eu ouvi o pessoal falar que usa anticoagulante já desde o começo, eu não sei como é que funciona isso. Tá. Então, vamos assim, por partes. São coisas muito complexas. SARS-CoV, SARS-CoV-2, não é isso? SARS-CoV-2. SARS é a doença. COVID
É o vírus. SARS-CoV-2, isso, CoV é o vírus, Covid-19 é a doença, SARS-CoV-2 é o vírus, que, aliás, agora já tem várias cepas, né? Já teve mutações, já temos várias linhagens. Vamos chegar lá. Mas estamos no SARS. O bichinho está evoluindo, né? Como dizia o Mandetta, o bichinho, que a gente sabe que não é um bicho, mas ele Sim. está evoluindo. Ou seja, a gente está correndo contra normal, até aí nenhuma novidade. Nenhuma novidade, acontece. Ao contrário do que pensam os fanáticos, né? O mundo não é assim, Alice no País das Maravilhas. O mundo não fez a especialização e direcionou a especialização para infectologia. Isso, então, exatamente. Nós temos vários médicos, e apesar de muitos cientistas renomados, também está na dúvida. Também é normal. Isso, porque a gente tem que ter, para haver um crescimento, tem que ter a divergência. Você precisa divergir de mim, eu preciso divergir de alguém para entendermos e aprendermos e evoluir. Pronto. Mas nós estamos no SARS. Beleza, estamos no SARS. O SARS. O que acontece com o paciente quando ele vai evoluindo? Síndrome aguda respiratória sistêmica. Isso. Síndrome aguda respiratória sistêmica. SARS. Isso. Eu não entendo essa sigla síndrome também, né? aguda respiratória sistêmica. Sistêmica é por quê? Porque afeta vários sistemas, é isso? Pronto. A gente começou na avaliação clínica, olhando no teu olho, olhando na tua narina, olhando nos teus lábios, olhando no seu ouvido, olhando a tua pele, seu suor, até o arrepiar do cabelo. Porque a gente aprende a observar. A gente começou disso. Anamnese básica, né? Sistêmico. Sabe? Síndrome aguda respiratória sistêmica. Aí vamos falar sobre oxigênio. O oxigênio me deixou corada, me deixou feliz. A falta me deixou agitada, me deixou triste, me deixou apática, me deixou morrer. Mas eu sou fruto de várias células. Lá na pontinha do meu pé tem célula. Lá na digitopressão, que eu apertei a digital, eu quero ver se chegou aquele negocinho vermelho, que é o sangue. Porque o sangue arterializado, ele vai estar cheio de oxigênio para manter a célula viva. Certo? Então, quando eu falo em síndrome aguda, eu depreciei a vida celular. Não necessariamente vai ter apenas a respiração principal, pulmonar, mas a respiração sistêmica. Celular, é sistêmica, exato. Quando periferia sofre, quando na digitopressão eu tenho uma palidez ou tenho uma cianose, porque eu tenho uma palidez porque fugiu sangue naquele momento, parou de ter circulação naquele momento. Mas como eu tenho roxo, quando está roxo, é porque tem isquemia. Certo? Então eu tenho um sofrimento real. Já está morrendo. E se eu não cuidar, vai necrosar. Então, na síndrome da Covid, é comum dizer que os pacientes desenvolvem isquemia periférica no dedão do pé, no dedão das mãos, isquemia. A célula então, a questão do sistêmica é porque ela vai atingir todas as partes do corpo. Os primeiros sinais, a periferia, assim, no início, a periferia sofre porque o soldadinho foi para os órgãos-alvos tentar proteger e tentar matar aquele hemoglobina. Não, a hemoglobina não. A hora que eu dou um tapa aqui fica vermelho. Dê um tapa em você, eu dei um beliscão, vai ficar vermelho. O soldadinho vem para aqui.
O invasor entra por aqui. O invasor entra por aqui, por aqui, por aqui. Então, o invasor vai estar na árvore respiratória, alta ou baixa. O sangue vai fugir da periferia, vai ter a palidez periférica, o sangue sai da periferia e vem para centro, para tentar proteger e matar o invasor. O ideal é acabar com o invasor. Aí o que acontece? Não matou o invasor. Então, o início, ele sofreu, ele só ficou pálido, só ficou com sudorese fria, só ficou com tremor, só ficou com agitação celular periférica. Não cuidou, aquela palidez vai virar necrose. Cianose e necrose, morreu. Entendi. Tudo começa na periferia para ir para o centro. Mas o centro vai ser invadido porque está entrando por cá. Entendeu? Então você vai ter uma resposta inflamatória aguda. Aguda porque a velocidade, a letalidade é alta. É muito rápida. Então, o soldadinho tem que ser muito rápido. E quando o soldadinho não consegue, porque esse invasor, a gente tem que lembrar que ele veio da zona tropical, mas que acometeu 2 animais e se replicou no humano, formando um terceiro animal, que é o Covid-2, certo? E a gente não tem como matar esse bicho, a não ser a gente ter a imunidade ou adquirir essa imunidade. Então, a cascata de coagulação, que é comum em qualquer infecção, ficou vermelho. A cascata de coagulação, para qualquer tipo de invasor, qualquer um, a gente desenvolve imediatamente uma cascata de... No caso, essa cascata vai ocorrer no pulmão, ou não? Nos outros órgãos também? Alô? Desculpa. Essa cascata de coagulação vai ocorrer no pulmão, ou também nos outros órgãos? Você repete para mim, por favor? Essa cascata de coagulação a que você se referiu vai ocorrer no pulmão e em outros órgãos, ou só no pulmão? A cascata é justamente isso. Nessa cascata de coagulação, eu vou ter chaves, vou ter várias chaves que vai estar liberando mais anticorpos, linfócitos, para matar. Toda a cascata, né, de proteção. E junto a ele, eu tenho também a coagulação. E aí, como o agente, ele se liga muito rápido à célula T e ao sistema ECA, então eu vou ter pequenas coagulações internas. Então, quando se fala em pequenas coagulações que leva a insuficiência respiratória, eu tenho que pensar que isso pode ser em qualquer órgão. Lembra da célula na ponta do pé? Eu tenho sangue lá na ponta do pé. Então, em qualquer parte do corpo. Mas eu preciso que o pulmão esteja bem para o cérebro estar bem. E eu comandar todo o corpo. O centro termorregulador é base de cérebro. É na base do cérebro do sistema cardíaco. E para eu ter um bom sistema termorregulador, eu tenho que ter um bom coração. Eu tenho que ter um bom rim. Eu tenho que ter um bom fígado. Ou pelo menos meio. Que a saúde é sistêmica, né? É verdade. Muito bem, gostei muito desse bate-papo. Acho que o pessoal começou a entender um pouquinho como é que é essa história de como é que funciona uma UTI. Muita gente não entende, acha que é apenas um quarto de hospital especial. Não é. Você viu que tem uma série de protocolos aí a serem seguidos, etc. Né? Gostei bastante de você poder ter participado. Infelizmente, o Breno, que é médico lá, que está na linha de frente, também não pôde comparecer hoje na nossa live. Eu não estou lhe ouvindo direito. Será que está baixo? Eu não estou lhe ouvindo. Peraí. Deixa eu aumentar aqui a sensibilidade do microfone. Então, eu gostaria de agradecer a você pela presença, Maristela. Obrigado pelas informações aí. Acho que é muito importante para a população ter esse contato com o pessoal que trabalha na área.
E, infelizmente, o Breno não pôde participar hoje, porque ele teve uma emergência médica lá para socorrer, né? Médico que tem essas coisas. E aí eu gostaria de deixar, então, o convite do pessoal para a gente marcar uma próxima live com os médicos também, para a gente poder participar, completar esse quadro aí, tentar dar uma visão mais holística dessa pandemia, né, através do contato com os profissionais que estão lidando na área, né? Porque como você mesmo já falou, tem muita gente aí que quer ser o especialista e tal, não é? E na verdade a gente precisa de confluência de conhecimento de diversas áreas para entender melhor como é que essa pandemia está ocorrendo e para onde ela vai. Tá bom? Tá bom. Espero ter ajudado e que um paciente é um ser complexo, ele não é um ser isolado. Para ter boa respiração, não é apenas o pulmão, é todo o corpo que precisa respirar, é toda a célula que precisa respirar. Uma UTI é a nossa casa, enquanto estamos lá trabalhando ou sendo cuidado, e lá vai ter bichinho também. Só que os bichinhos de lá vai ser muito mais potente em letalidade e virulência do que os nossos bichinhos de casa. Quantidade de familiares é zero, porque todos ali vai estar contaminados, então nós não temos leitos disponíveis para mais, então a gente tem que ter cuidado. Isso aí. E para a galera que está aí na rua, continue usando máscara, álcool gel, prevenção, faça apenas o necessário e urgente, porque os casos estão aumentando e a gente tem que preservar lavar a vida. A mão. Né? Agora que a vacina está chegando, não é hora de você se arriscar, né? Isso, lavar bem as mãos, usar a máscara na rua, manter o isolamento social, deixar a festa de Natal para janeiro, pode ser feito em janeiro também, ou fevereiro, depois da... A gente faz um Natal especial em janeiro, depois da vacina, é assim que tem que ser. Então, um abraço para você e até a nossa próxima. Um abraço, que não está escutando. Bye, bye.